graça e paz. Estamos necessário que a gente tenha um pouco de paciência e também que cada um prepare a sua própria casa para se tornar uma igreja do Senhor e um lugar de adoração a Deus. Então, a partir de agora, se acalma, procura um lugar específico para você estar acompanhando e participando da celebração. Pode ser através do seu celular, pode ser na sua TV, pode ser no tablet, não importa, no computador, mas agora para o seu coração, esteja com a gente durante esses próximos minutos, celebrando, louvando, adorando ao Senhor e também ouvindo a palavra de Deus que será ministrada. Se você está em família, junta a sua família, diz para os meninos, para as meninas, para todo mundo chegar, olha, vamos parar agora, vamos celebrar o Senhor, é culto ao Senhor. Eu quero ler para você e com você o Salmo 100, que diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que o Senhor abençoe. Nosso querido Robson vai estar ministrando o louvor. Até já. Nós estamos aqui, nós sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Nós queremos sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Nós queremos sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar.
som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Que os nossos atos, Senhor, que as nossas atitudes, que tudo que a gente faz possa glorificar o teu santo nome, Senhor. Que não seja somente por palavras, mas por atitudes. Como a tua palavra diz, mostre tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha como. Que seja a nossa fé com obras, Pai. Que testemunho, dê testemunho do grande amor que o Senhor tem por nós e por outras pessoas, Pai. Nesses dias difíceis, que nesses dias de luta, que as nossas atitudes, mesmo de casa, possam levar a tua palavra para outras pessoas, para corações perdidos. É isso que te pedimos, Senhor. Que a gente possa te honrar, que a gente possa te glorificar, Senhor, para sempre, com as nossas atitudes, Pai. Que a gente não fique, que a gente não tente ficar com nenhuma honra, com nenhuma glória. Que a gente entregue tudo no altar. Que o nosso coração seja o altar, Senhor. O teu altar. Onde o nosso eu é diminuído e você é engrandecido. Te damos honra, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Tu és santo, poderoso,
das leis. Deus é Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. És meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre, pra sempre. E eu canto de novo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto de novo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, vou viver minha vida em ti. Olá, glória a Deus por esse tempo de louvor. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor. Como você vê, estou bem, né? Quem está orando ainda por mim, continue suas orações. Ainda não estou plenamente recuperado da Covid, mas já estou bem, os sintomas piores já passaram. Cuidado restante até a recuperação total, que temos certeza já está chegando. Quero aqui também celebrar pelo aniversário, né, da tia Betinha, a irmã Elizabeth, que fez aniversário ontem. Olha que maravilha, né? Que Deus abençoe você, tia Betinha, toda a sua vida seja repleta das bênçãos do Senhor. Você é muito amada de toda a igreja do Senhor. Quero também trazer os avisos, né, da programação dessa semana. Nós estaremos 100% online nesses dias, enquanto perdurar o decreto governamental. Então, você vai estar com a gente aqui nesse tempo, né, no domingo à noite. Domingo que vem vamos ter a celebração da ceia, né? Hoje não, mas domingo que vem a celebração da ceia do Senhor nas nossas casas, conforme fazíamos na época do lockdown anterior. Vamos fazer agora também da mesma forma. Então se prepare para estar em comunhão com Deus e com a igreja através da ceia do Senhor, domingo que vem, no culto às 18 horas. Restante da programação toda funcionando. Segunda-feira à noite, reunião dos homens. Terça-feira à noite, estudo bíblico, né, que tem sido maravilhoso, o livro de Daniel, hein? Também na quarta-feira, os pequenos grupos que estão funcionando normalmente nas nossas casas, né? E de segunda a domingo, todos os dias, 7 dias por semana, o Conexão Renovo, ao meio-dia, funcionando também online. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe cada uma das nossas reuniões. E nós vamos estar agora orando. Quero fazer uma oração por você, antes da ministração da palavra, logo mais com o pastor Roberto.
E quero orar principalmente por aqueles que estão doentes. Junte-se comigo nesta oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento. Sabemos das dificuldades, mas sabemos que a tua glória se manifesta em todo o tempo. Teu poder se manifesta nesta hora, Senhor. Então eu te peço por cada irmão que está doente, que está sofrendo com a Covid ou com outra doença, Senhor. Quero te pedir pela minha família, pela Rosana, Vitória, Samara, que todas estejam recuperadas em breve, Senhor. Também te peço, Senhor, pela Juliane, que está também doente, que o Senhor a levante, Senhor, de toda a enfermidade. Te peço por cada irmão que esteja doente, está aqui ouvindo a minha voz, que o Senhor também cure, Senhor, mesmo que eu não esteja aqui citando os nomes, também meus colegas de trabalho que estão enfermos, que o Senhor os cure, e que aqueles que não conhecem a Ti venham a conhecer, e aqueles que já Te conhecem, Senhor, também tenham sua mente guardada, sua alma protegida de todo mal, de todo ataque maligno, de todo pensamento ruim. Em nome de Jesus, eu te peço também pela ministração da palavra, abençoa o pastor Roberto, derrama a tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Graça e paz, meus amados irmãos, vocês que estão participando agora conosco deste culto maravilhoso, e também aqueles amados que vão ouvir e participar em outro horário. Nós queremos, glorificar a Deus pela vida de vocês, queremos glorificar a Deus pela vida do pastor Gidilaf, da sua casa, que Deus tem guardado, Deus tem conservado a sua saúde, né? Nós estamos muito felizes porque estamos vendo ele, mesmo através aí da internet, né? Mas ele está presente, né? E a sua família também, né? Então, hoje, meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade ao trabalho que o pastor Gide delegou, e ele mesmo já tem dado algum estudo acerca da graça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os caminhos da graça. E para a gente falar sobre os caminhos da graça, nós vamos ler Mateus, capítulo 1. Eu não vou ler todo o texto, mas o texto é de 1 a 16. Se você quiser abrir Mateus, capítulo 1, o texto é de 1 a 16, mas eu não vou ler todo. Eu vou ler aqui apenas os 2 primeiros capítulos e nós vamos ver o que é que o Senhor quer falar conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão que gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E aí essa genealogia vai se levando até chegar a Jesus Cristo. É um texto que muitas vezes nós não nos atrai, porque fala de pessoa, de nome, de famílias, e tem muitas pessoas aqui que nós já ouvimos falar, outras nem tanto, tem umas que nunca ouvimos falar, né? Principalmente os mais novos, mas o certo é que todos eles fazem parte da genealogia de Jesus, né? E o que tem a ver a genealogia de Jesus com a graça? Nós vamos chegar lá. Mas, primeiramente, nós vamos entender por que, né, foi escrito essa passagem da genealogia de Jesus. Eu vou ler um texto aqui que eu achei interessante, que nos enriquece. Diz assim, o texto acima, o texto de Mateus, né? Ele registra a genealogia de Jesus, embora não seja um texto muito atraente, como eu falei, mas tem algo de Deus para falar conosco hoje.
Olhemos primeiramente para o título desta genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus escreveu seu livro especialmente para os povos judeus. Anos depois da rejeição de Jesus pelos judeus, seu objetivo é convencer seus irmãos que este Jesus de Nazaré é o Cristo. Para provar isso, o apóstolo muitas vezes usa texto do Antigo Testamento para mostrar que as promessas antigas são cumpridas em Jesus Cristo. E cita as palavras do profetas do Velho Testamento, e depois disso diz o que foi dito naquela época agora é cumprido. O apóstolo quer usar essa genealogia para revelar que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus na pessoa de Abraão e anunciada pelos profetas. Pregar o Cristo, este é o objetivo dela, genealogia. E isso também se mostra no resto desse primeiro versículo. Ele é o filho de Davi. Ele é o filho prometido. Jesus havia prometido a Davi que na casa dele nasceria o Cristo. E esse filho prometido é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque aqui é enfatizado, filho de Davi, filho de Abraão. Sempre a gente trata Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nós estamos aqui entendendo o porquê. Porque ele foi prometido, né, a Davi que a sua casa dele nasceria o Cristo. Então, sabendo disso, podemos entender que Mateus também disse que Jesus é filho de Abraão, pois Abraão foi o patriarca do povo de Israel. Foi dito a respeito dele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está escrito em Gênesis 12, 3. Essa promessa foi realizada em Jesus, o Cristo. Este Jesus será uma bênção para todas as famílias da terra. Nós temos experimentado nisso. Ele é o Salvador. O povo de Israel estava esperando por este Salvador e agora ele nasceu. Seu nome é Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, essa genealogia para mostrar que Jesus é descendente de Abraão, descendente de Davi, quem Deus havia dado a promessa, né? Interessante que tanto Maria como José, eles pertenciam à casa de Davi. As profecias do Antigo Testamento afirmam que o Messias nasceria de uma mulher da descendência de Abraão, conforme está escrito lá em Gênesis 22, 18. Pela tribo de Judá, Gênesis 49, 10. E da família de Davi, 2 Samuel 7, 12 e 13. Então, só isso aí para a gente, um preâmbulo, para a gente entender o porquê que nós vamos aqui trabalhar nessa genealogia. Como eu disse, são pessoas, muitas, a gente nem decora o nome de todas, mas o que nós vamos ver é que Deus já agia com a sua graça no Velho Testamento. Então, nós vamos ver como Deus agiu em algumas pessoas. Não vou pegar todas as pessoas da genealogia, mas vou pegar algumas para a gente poder entender como a graça de Deus vem caminhando desde o Velho Testamento. Então, nós vamos, em primeiro lugar, pegar aqui, eu quero que você abra comigo, Gênesis, capítulo 38. Gênesis, capítulo 38. Ele fala de um homem chamado Judá, a partir do capítulo, do versículo 1 e até o versículo 30, está falando mais ou menos uma história de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, né? Filho de Jacó. E ele, aqui, a ênfase dada, e nós vamos aqui numerar algumas coisas nessa graça, nós vamos aqui ver que a graça de Deus alcança o perverso. Porque a gente olha muitas vezes homens que estão aí matando, roubando,
destruindo família, destruindo vidas, né? A gente logo pensa que eles não podem ser alcançados. Mas nós vamos ver aqui na vida de Judá que Deus, esse homem era perverso, mesmo assim, Deus o alcançou. Para quem não conhece a história, esse Judá, que era irmão de José, foi um dos filhos que não permitiu que matasse José. Mas ele vendeu, foi que deu falou para os irmãos venderem José. Então, ele era responsável pela venda de José àqueles homens, né? E esse Judá, ele, a partir dali, no capítulo 37, versículo 26 a 28, diz assim: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nossos irmãos e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. São irmãos, seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram, tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata ao ismaelita. Estes levaram José ao Egito. Então, Judá, ele também participou, né? Ele não foi omisso, ele participou, ele deu sugestão, então ele participou ali, vendeu o seu próprio irmão, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas vendem por pouco até o pai e a mãe. Esse mesmo Judá, que a Bíblia fala que ele era perverso, né? Ele pega, e quando acontece essa situação, ele foge da família. E no versículo 38, capítulo 38, versículo 1, diz que ele fugiu. Diz assim: Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e hospedou na casa de uma adulamita chamada Hira. Então, esse homem, ele foi aquele que traiu a família, traiu o pai, mentiu para o pai, porque disseram que o José tinha morto. Ele não aguentou as pressões, fugiu. E ele, quando fugiu, ele casou, né? Teve 2 filhos, teve 2 filhas. Essas filhas casaram, os 2 filhos morreram, né? E aí, 2 filhos dele morreram, um não quis se casar com a sua nora. E aí, o que foi que aconteceu? Este homem foi atraído por essa mulher, que era sua nora Tamar, e adulterou com ela. Ele não sabia, ela estava viúva, se vestiu de prostituta, mas ele acabou, né, ali tendo uma relação sexual com ela e engravidou. E aí, quando ele soube que ela estava grávida e não sabia, porque ele quando teve com ela, não sabia que era ela, era de noite, ela era coberta, eu não sei como é que foi isso, mas ele não sabia que tinha tido relação com a sua nora. Ele deixou lá, ficou de pagar com carneiro, aquele negócio todo, e ela ficou com o cajado dele, ficou com algumas coisas dele. E aí, ele, quando soube que ela estava grávida, disseram para ele, aí qual foi a atitude dele? Ele quis matar ela porque ela estava adulterando. Só que ela foi e disse assim: Olha, você sabe com quem eu adulterei? Foi com o dono desse cajado. E era ele, era Judá. Então, quer dizer, ele estava já querendo matar uma pessoa, né, ali perversamente, porque estava grávida,
sendo ele o responsável por esta gravidez. Em Gênesis 38, 24, diz assim: passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai para fora e seja queimada. Olha, ia matar a mulher queimada pelo ato que ele mesmo cometeu. Mas aqui entra a graça de Deus aonde? Deus, mesmo esse homem sendo perverso, esse homem sendo com essas atitudes, Deus usou da sua graça para trazer ele para os caminhos do Senhor. Mas do perverso, Deus fez um nobre capaz de assumir o lugar do seu irmão na prisão. Veja só, este homem Judá, quando foi ao Egito com seus irmãos, naquela época que estava na falta, que estava na seca, que eles precisavam de alimento, e José já era o governador do Egito, eles não sabiam. Eu acho que vocês conhecem a história. E aí os irmãos foram lá e José não se identificou que era José, e eles lá precisavam de comida. E aí José fez lá uma jogada, né, para ver a atitude do coração deles, como é que eles ainda estavam e tal, e tentou lá prender o seu irmão mais novo. Aí esse Judá disse: não faça isso não. Se você fizer isso, meu pai morre, porque já morreu um, né, que ele pensava que estava sido morto, né, José. Esse daqui é o único filho que ele tem da segunda mulher, era José e ele. E se você fizer isso, ele vai morrer. Eu quero ficar no lugar dele. Me deixe preso no lugar dele. E essa atitude é uma atitude que sensibilizou a José, mas principalmente sensibilizou o coração de Deus. Por quê? Porque essa atitude ela já estava manifestando, né, a justiça. Ele, em Gênesis 44, 33, 34, diz assim: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por seu servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então, eu quero dizer o seguinte, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todos nós éramos maus, éramos inimigos de Deus, todos nós tínhamos atitudes perversas. Eu me lembro quando eu era jovem, gostava de matar calango, né? Quer ter um calangozinho, né, comigo, né? A gente ia matar calango, matar não sei o que, passarinho, né? Então a gente é uma atitude que vem da natureza do homem, né? E aí ele ali se portou como se fosse Jesus, tipificando Jesus, né? Foi porque Jesus ele morreu no nosso lugar. Ele foi oferta viva pelo perdão dos nossos pecados. Então, ele ali estava tipificando uma atitude de Jesus, embora ele estava ali pagando o preço da justiça. Ele estava dando a sua vida porque ele sabia que se o seu irmão ficasse preso, seu pai ia morrer. Então, ali mostra a justiça de Deus se manifestando. E em Jesus, essa justiça de Deus se manifestou através da nossa vida. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Jesus foi a oferta viva. E ele disse que essa oferta foi feita uma vez por todas. Não é uma oferta que é feita de ano em ano, como era no Velho Testamento. Jesus não, já fez, se deu a sua vida por nós, carregando os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida, matando a nossa natureza pecaminosa. Então, ali, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Pronto.
a dívida que tinha contra você, contra eu, contra minha pessoa, contra nós, o Senhor encravou na cruz, pagou. Então, ali cumpriu a justiça de Deus. E eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornasse justiça de Deus. Então, falando de Jesus, né? Tornou pecado por nós. Todos nós, meus amados irmãos, éramos como Judá, né? Nós queríamos o nosso bel prazer. Quantas coisas nós fizemos às escondidas? Quantas coisas nós fizemos para maltratar alguém? Quantas vezes nós usamos de injustiça para com as pessoas? Então, nada diferente. Mas Deus ali, ele foi com Judá, né? E ele também foi conosco, porque ele transformou a nossa vida, todos nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o perverso aqui, o Senhor usou de justiça. Do perverso nasce a justiça. Segundo ponto, nós queríamos falar sobre a graça de Deus alcançando a pessoa impura, a pessoa estrangeira. E o texto aqui, o tema que está aqui é: da impura vem o santo, da desprezada vem o Salvador. E nós vamos usar como ilustração duas pessoas que nós conhecemos. Primeira é Raabe. Veja bem, Raabe, ela era prostituta. Em Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Qual seria, meus amados irmãos, a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude quando nós nos deparamos com pessoas que vivem uma vida dissolutamente, né? No caso aqui, qual seria a nossa reação? Muitas de nós iríamos condená-la. A princípio, não, essa mulher não merece. Essa mulher, ela tem uma vida pregressa, ela tem uma vida fácil, ela tem uma vida, né, de pecado, então não merece o perdão. Mas não, Deus ali creditou nela a justiça dele. Ela creu e isso foi creditado em justiça. Que esperança haveria para ela? Ela estava ali numa situação, né, que ninguém dava valor. Uma pessoa marginalizada da sociedade. Mas foi ela que abriu a porta, abriu o coração, né, abriu a sua casa, escondeu os homens, creu que Deus era o Deus do povo de Israel, creu que Deus era aquele que abriu o mar. Ela cria em Deus e ali ela teve uma atitude. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Essa moça que era marginalizada, ela teve o livramento de Deus, não só ela, mas ela abriu a sua casa e colocou dentro a sua família. E essa é a nossa responsabilidade, de levar a palavra a toda e qualquer pessoa. Nós não podemos selecionar, nós não podemos ser seletivos, né, com as pessoas. Aquele vai crer, aquele não vai crer. Não cabe a nós, não é nossa responsabilidade fazer isso. Nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. E, principalmente,
abrir as portas para que Jesus entre na nossa casa, para alcançar toda a nossa família, porque existe promessa de Deus para a nossa família. Quando nós cremos no Senhor Jesus, diz a palavra que nós seremos salvos, não só nós, mas nós e a nossa casa. É promessa. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança bendita do Senhor, que eles irão mais longe do que nós, que a nossa posteridade é bendita, que a bênção alcança até 1000 gerações. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Interessante que, para marcar aquilo lá, aquele ato, aquela atitude, né, dela, no momento que eles vieram para destruir a cidade, ele disse para colocar ali um cordão de fio de escarlata. Isso está escrito no Josué 2, 18 a 21, que diz assim: se vindo nós à terra não atares este cordão de escarlata, a janela por onde nós fizemos passar, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça. Se alguém nele puser a mão, também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os discípulos os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. Os espias. Eles se despediram e foram, né? E ela atou o cordão de escarlata à janela. Isso tem um simbolismo muito grande. Isso representa o sangue de Cristo. O sangue de Cristo já nos alcançou. Foi através dele que foi firmada a nova aliança. Foi através do sangue que o Senhor perdoou os nossos pecados. Foi através do sangue de Cristo que nós fomos chamados filhos de Deus. O Senhor nos fez filho de Deus. Então, esse sinal ali já tipificava, já mostrava que só há salvação através de Jesus, na cruz do Calvário, através da morte e da ressurreição dele. Então, veja que ali no Velho Testamento a graça já agindo, através do sangue, através do coração sensível, do coração aberto para o Senhor, do reconhecimento que Deus é Senhor das suas vidas. Então, veja que essa mulher que era desprezada, essa mulher que era distante da sociedade, ninguém queria conversar com ela, Deus a alcançou. E outra mulher que também nós vamos aqui enfatizar é a Ruth. Ruth, ela era estrangeira e era viúva. Ruth, ela era moabita. Ela fazia parte do povo inimigo de Deus. Ela era nora de Noemi e Elimeleque, mas ela era moabita. E no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, eram duas noras de Noemi. Uma não quis ir com ela, mas Ruth disse, não, eu vou com você. Eu sei o Deus que você crê, e o seu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Então, veja que essa mulher inimiga,
ela encontrou graça aos olhos de Deus. E lá na frente, no capítulo 2, versículo 10 a 14, diz assim: então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favorece e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo dante não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda lhe subejou. É assim que Deus faz. Porque nós éramos inimigos de Deus, né? Nós éramos inimigos de Deus. E ele nos alcançou. Então veja, essa mulher, ela teve um coração agradecido, ela reconhecia o fato dela não ter direito. É tanto que ela comia das migalhas das espigas que caíam lá da terra de Boaz, né? Muitas vezes nós não valorizamos o fato que Deus tem nos alcançado. Eu tive muita dificuldade com isso, meus irmãos, porque a minha vida, eu achava que não tinha de que se arrepender. Foi difícil para mim entender o arrependimento, o amor de Deus por minha vida. Por quê? Porque eu achava que não precisava. Até que um dia o Senhor mostrou quem eu era na realidade, para que eu pudesse valorizar, né, a minha salvação. Você e eu, nós fomos achados. O Senhor disse: não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi, diz o Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. Não, agora, a partir de hoje, eu vou querer Jesus Cristo. A partir de hoje, eu vou seguir Jesus. Não. Quando você toma essa atitude, foi porque Deus já trabalhou no teu coração. O Espírito Santo já convenceu a ti, né? Então, nós estamos também, dessa forma, inimigos de Deus, mas o Senhor nos alcançou pela sua graça e por sua misericórdia, né? Nós não merecíamos esta graça, foi Deus dando sem nós merecermos, foi Deus fazendo sem nós merecermos, foi Deus abrindo os nossos ouvidos através da palavra para que a gente pudesse crer nesse Deus poderoso. Nós éramos inimigos de Deus, diz a palavra que nós éramos filhos da ira. E Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O Senhor é quem nos guarda. Ora, se nós, quando éramos inimigos, Deus nos trouxe a Ele, né? Nos guardou. Nós nem conhecíamos as promessas de Deus. Hoje nós temos conhecimento de muitas promessas de Deus para nossas vidas. Então, se ele fez isso quando nós ainda éramos inimigos, quanto mais agora que nós fomos reconciliados, que o Senhor nos atraiu a Ele, Ele disse que Ele nos salva, somos salvos pela sua vida. Amém? Então, você não deve andar com medo por causa de tudo isso que está acontecendo. Nós não devemos estar atemorizados com isso. Nós devemos estar prontos, né? Prontos. Na hora que o Senhor quiser nos levar, Ele vai nos levar, né?
A hora é chegada, nós vamos. Cumpriu a carreira, nós vamos, né? Porque a nossa terra não é aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sempre na expectativa que Deus está criando o que é de melhor, fazendo o que é de melhor para mim, para você. Nós não vamos estar sujeitos a essas informações que nos metem medo. Nós vamos nos apegar à palavra que diz que o justo não teme má notícia. Nós não estamos dizendo que nós não vemos que a coisa está acontecendo. Nós não estamos dizendo que não acontece. Acontece. Nós vamos tomar as nossas precauções. Nós não vamos andar debaixo desse medo, desse pavor, desse terror, com medo de sair de casa, com medo de fazer isso, com medo de fazer aquilo. Não. Até agora, graças a Deus, o Senhor tem nos livrado. Mas eu tenho tido algumas precauções, mas eu não tenho me recolhido dentro de quatro paredes para poder não pegar essa enfermidade. Porque eu já tive contato com pessoas que tiveram, mas o Senhor nos guardou. Se o Senhor quiser que eu tenha, eu vou ter, e o Senhor vai me dar graça para vencer. Se Ele quiser me levar, Ele vai me levar, mas o Senhor é aquele que nos guarda. Amém? Então, nós vamos... O Senhor tem poder para nos transformar, mudar. Isaías 43, 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, Deus que é o Deus do impossível, é o Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que pensamos. A graça de Deus é que é com a gente. Quem Deus não pode transformar, meus irmãos? A quem a sua graça não pode alcançar? Que trevas que é tão tensa que Deus não pode iluminar, trazer a luz? Nós estamos debaixo da graça do Senhor. O Senhor usa da sua graça para comigo, usa da sua graça para com você, usa da sua graça para com essas pessoas, e nós estamos vendo que Deus guarda, que Deus protege, que Deus levanta, que Deus abate. Deus é poderoso para fazer. Então nós vamos ver agora a graça de Deus alcançando os que andam em caminhos tortuosos. Nós sabemos que tem muitas pessoas que nesse período abandonaram a fé, abandonaram Jesus, abandonaram a igreja. Tem uns que estão dentro de casa, somente, aguardando as coisas acontecerem, né? Tem uns que caem e desaparecem. Tem uns que caem nos caminhos tortuosos. Mas eu quero dizer que dos caminhos tortuosos vem a retidão. Amém? Então, essas pessoas que estão distante, longe, que estão tristes, que estão abatidas, que estão desesperançadas, que estão guardadas, muitas vezes estão entrando no estágio de depressão, que o Senhor vá até ele, até ela, nesta noite, levante para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor pega aquele que está longe, está distante e retorna para o caminho. Se você conhece alguém que está desviado, alguém que conhecia a palavra de Deus, que era bênção e hoje está no caminho tortuoso, diga, vá buscar, pregue, ministre a vida dele para que ele volte para os caminhos do Senhor. E aqui o texto que eu vou ler, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2, que fala de Davi. Diz assim: decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e o seu servo com ele e a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. E a história nós conhecemos que Davi pegou essa mulher
levou para sua casa. O seu marido era um homem de frente da batalha, estava lá na guerra, e ele colocou lá em frente para ele morrer, porque ele tinha feito essa besteira. Então, cometeram adultério, traição, né? Juntos ali, mas o Senhor é aquele que pega o que está nos caminhos tortuosos e vem e traz para a retidão. Seu caminho foi extremamente tortuoso, mas depois dessa relação, né, ele nasceu Salomão, e Salomão foi rei. Então, Deus vê aquele que está distante, mas o que ele encontrou no coração de Davi foi algo que ele chamou Davi, homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Quando ele pecou, o profeta Natan chegou para ele e disse: olha, você pecou. E quando ele disse isso, diz que Davi se arrependeu e pediu perdão. Este é o coração do servo de Deus. Nós não estamos imunes a pecados, nós não estamos imunes a nada, mas se nós, dependendo da nossa atitude, como que é a nossa reação, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Filho de Deus, ele é avisado pelo Espírito Santo quando ele está em pecado, quando ele faz alguma atitude errada. E Davi, ele chegou ali, quando foi confrontado com Natan, ele se arrependeu. Ele disse: pequei contra o Senhor. Ele pecou contra o Senhor. Ele disse assim, então disse Davi a Natan, em 2 Samuel 12:13, pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Né? Pequei contra o Senhor. Ele disse Davi. Natan falou para Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado e não morrerás. A graça de Deus o alcançou e ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não importa, meu irmão e minha irmã, se você no passado, se você está ainda nessa situação, é hora de buscar ao Senhor, é hora de arrependimento, é hora de perdão, é hora de acerto, é hora de andar na presença do Senhor, porque o Senhor tem plano, tem projeto comigo e com você, para nós sermos a imagem, a semelhança de Deus, para nós fazermos a diferença nessa terra. Nós somos as pessoas deste tempo somos nós que Deus vai usar para que a glória dele seja manifestada, para que a vida dele seja expressada, para que o amor dele seja expressado. Sou eu e você nesse tempo. Nós somos desse tempo e o Senhor vai nos usar nesse tempo. Então, é hora de acerto, é hora de conserto, é hora de buscar ao Senhor, é hora de se dobrar de joelho, é hora de pedir perdão por nós, por nossos familiares, pela nação, porque é hora de restauração das nossas vidas. Não são as aflições desse tempo que vão nos separar do amor de Deus. Não são as lutas que nós temos que vai nos separar da presença do Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da vida da oliveira minta, o gado da malhada seja arrebatado, contudo nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Não existe nenhum de nós que não tenha marcas de pecado, que tenha marcas do passado, mas o Senhor é aquele que transforma, que muda, que faz de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Atos, capítulo 13, versículo 22, diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunha, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
Você gostaria de ser chamado, né, que Deus lhe visse e dissesse, você é segundo o coração dele? Que você age segundo o coração de Deus? Você procura fazer a vontade de Deus? Porque o Senhor diz em Isaías 45:2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de terra, de ferro. Não há nada que o Senhor não possa resolver. Não há nada que seja forte suficiente que o Senhor não possa quebrar. Não há ferrolho que Deus não possa quebrar. Não há porta que Deus não possa abrir. Né? Não importa quão tortuoso foram os seus caminhos até aqui. Daqui para frente, eles serão endireitados. Amém? Para a glória de Deus Pai. Amém? Eu estou já chegando ao final. Eu queria ler Romanos capítulo 5, versículo 20. Diz assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. E Romanos 6, 1 e 2 diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, nós não vamos andar cada vez mais pecando para que a graça abunde, de maneira nenhuma. Nós já fomos libertados do poder do pecado, nós já morremos para o pecado, nós vamos andar em novidade de vida, fazendo a vontade do Pai, andando em justiça. Romanos 11, 33 a 36 diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Não existe pessoas que Deus não possa alcançar. Não existe coração duro que Deus não possa quebrar. Não existe homem que esteja nos seus caminhos que Deus não possa arrancar. Com mão poderosa, com laços de amor, trazer para os seus caminhos. A exemplo desses homens e mulheres no Velho Testamento que foram alcançados pela graça. Hoje, o Senhor ainda está agindo com sua graça para conosco, porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, nós já tínhamos sido destruídos. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos conservado com vida, com saúde, num lar, com alimento, uma cama, uma família, porque Deus é Deus, né? Ele fez isso conosco, nós podemos testemunhar. E para finalizar agora, eu quero concluir da seguinte forma: o que tem em comum entre essas pessoas? Eles reconheceram a necessidade de Deus, buscaram a Deus e fizeram parte da genealogia de Jesus. Nós também estávamos distante de Deus, nós éramos inimigos dele, fomos alcançados por sua graça e hoje nós também fazemos parte desta genealogia, porque agora nós somos da família de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. A história continua depois de Jesus aqui na terra. Nós somos aquele que estamos ainda levando essa descendência de piedosos, essa descendência de santo, essa descendência de justo, essa descendência que ama. Somos nós, sou eu e você. Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que o Espírito Santo nos ajude a sair, né, dessa mesmice, passemos agora a agir cada vez mais em consonância com a palavra de Deus. E se você conhece alguém que necessita da graça do Senhor, fale para ela, vá até ela. Esse é o tempo
Esse é o tempo, porque depois pode ser que não exista mais tempo. Este é o tempo e você é a pessoa que o Senhor escolheu para expressar e comunicar e levar a palavra aos seus familiares, aos seus amigos, né? Aonde for, aonde você estiver, que o Senhor fale através da sua vida e alcance muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Mais uma vez, vamos estar ministrando. Que Deus fará um caminho onde nunca existiu. É um Deus que nos surpreende, que faz coisas novas. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Fará um caminho onde não vemos. Um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará. Com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho, por um caminho no erro me guiará, rios no deserto eu verei, céus e terra passarão, mas a sua palavra não. Algo novo ele então fará, algo novo ele então fará. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Aleluia. Fará um caminho onde não vemos. Um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará. Com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho, por um caminho no erro me guiará, rios no deserto eu verei, céus e terra passarão, mas a sua palavra não. Algo novo ele então fará, algo novo ele então fará, algo novo ele então fará. Aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a Igreja Renovo e sobre toda a Igreja do Senhor, em todo lugar, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.